Estamos de volta. Pois é, gente, hoje falando sobre saúde. E trouxemos duas pessoas, dois especialistas, para falar de um problema muito sério, que é o problema da diabetes, né? Mas mais especificamente de um projeto fantástico que eles irão desenvolver para 2012, né? Em conjugado, uma parceria da ACE com o IELUSC. Estamos conversando com o professor Antônio Vinícius Soares, ele que é fisioterapeuta formado pela CE, também especialista em psicomotricidade, especialista em cinesioterapia neurosensório-motora, mestre e doutorando em ciências do movimento humano, professor da CE e do Bom Jesus IELUSC, coordenador do NUPEM, Núcleo de Pesquisa em Neuroreabilitação. E também com o professor Jean Rodrigo Zipperer, ele que é mestrando, especialista em fisioterapia esportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia. Pois é, esse pessoal eu tenho que convidá-los mais vezes porque tem muito assunto aqui para ser abordado e muita informação para levar para a sociedade. Nós estávamos falando, gente, sobre o problema do diabetes, né? E duas instituições que irão se unir para tratar de problemas que estão se multiplicando no mundo e que representam um gasto tremendo, né, Jean? Sim. Qual é o tamanho desse gasto? Pela estatística americana, um paciente diabético sem nenhuma complicação, ele gera em torno de um custo de $7.000 anual. $7.000. Isso. Um paciente que tenha fazendo diabetes... os cálculos aí, hoje o dólar está na casa... Você que compra dólar com frequência. 70. Né? É uma grana danada já. Dá um valor razoável. E se esse paciente evolui para uma úlcera no pé, ele evolui para um valor em torno de $17, $18.000 ao ano. E se ele sofrer uma amputação, esse indivíduo custa $45.000 por ano. Vai se multiplicando várias vezes. Porque existe todo um custo secundário, que é a retirada desse indivíduo do mercado de trabalho, a condição social dele tem uma alteração importante e os custos de você realizar um procedimento cirúrgico, claro, de você ter um acompanhamento posterior e muitas vezes necessitar de ou uma possibilidade de protetização, ou cuidados especiais e acompanhamento em um tempo menor, isso eleva o custo de uma forma importante. Jean, eu quero crer que esse tipo de problema, professor Vinícius, ele também vem com uma carga de depressão muito grande ao paciente. Bastante, e não do paciente isoladamente, a família. Porque você retira esse indivíduo da capacidade produtiva laboral dele, recreacional, social. Então, um paciente diabético já tem algumas dificuldades, que se ele for num jantar na casa de alguém, ele tem uma restrição alimentar de várias coisas. Isso dificulta já o certo manejo. Um paciente que chega a uma situação crítica é potencializado, são vetadas determinadas atividades, não só alimentares, mas atividades mesmo. Então, isso acaba deprimindo, encolhendo o ambiente de convívio desse indivíduo. E aí isso... há necessidade de um acompanhamento psicológico também. Ô Jean, de maneira bem objetiva, vocês pretendem evitar que se formem uma verdadeira legião, um grande exército de pessoas amputadas. Exatamente. Com o olhar da prevenção. Exatamente. Na verdade, a gente dá uma qualidade de vida melhor para esse paciente diabético, para que ele tenha a possibilidade de ter a sua vida o mais próximo do normal, com as restrições que a patologia, claro, faz, mas que ele tenha uma vida bacana, sem ter as complicações inerentes à patologia e com o risco potencial de uma amputação, que é algo extremamente traumático. Professor Vinícius, estamos falando de felicidade, de dignidade humana, é isso? É isso aí. Bom, até eu quero aproveitar, Marcos, e falar um pouquinho do papel de cada curso envolvido nesse projeto, que acho que isso é bem importante. Então, lá do IELUSC, o curso de nutrição, obviamente, no ambulatório de nutrição, serão feitas as avaliações específicas e todo o acompanhamento nutricional desse paciente.
o curso de Educação Física vai elaborar um programa de exercício em grupo, até porque isso dá mais motivação aos pacientes, porque ele pode observar que outras pessoas partilham do mesmo problema, né? E com isso aumenta a motivação para que ele possa aderir de fato a um programa de exercício. Porque quando a gente fala em prevenção, sobretudo nesse caso do diabetes, que implica numa mudança de hábitos de vida. Claro. Então isso não ocorre num passe de mágica. Né? Não é um único medicamento, um único procedimento, não é o profissional A, B ou C que vai resolver tudo nesse paciente. Exige um esforço multi-interdisciplinar. E até mesmo um agente motivador. Sem dúvida. Então, lá do IELUSC nós vamos ter essa grande contribuição do grupo da nutrição e da educação física, da CE, o grupo da psicologia vai dar o suporte ao paciente, eventualmente aos familiares, e nós da fisioterapia faremos avaliação neurológica e alguns exames complementares, como é o caso da termografia clínica da planta dos pés, que permite detectar risco de ulceração no pé, porque permite avaliar a circulação e a função nervosa periférica, e a avaliação da pressão plantar, que o Jean vai comentar um pouquinho mais em seguida, que é a baropodometria, e alguns protocolos de avaliação da sensibilidade, do comprometimento neuropático que iremos aplicar com o nosso grupo do Núcleo de Pesquisa em Neuroreabilitação. Jean, quais os pacientes que podem participar do projeto? São os pacientes diabéticos que tenham um diagnóstico de diabetes, deve se encaminhar ao ambulatório de nutrição do IELUSC, do Bom Jesus IELUSC, e lá vai ser feita uma triagem. Até porque nós temos que estratificar. Claro. Tem pacientes que não têm histórico de nenhuma alteração nos pés, né, Vinícius? Mas que a gente vai ter uma abordagem. Claro. Aqueles que já apresentam qualquer tipo de comprometimento, ter uma abordagem um pouquinho mais detalhada. Né? Então, esses são os pacientes que devem nos procurar no ambulatório de nutrição do Bom Jesus IELUSC, a partir de fevereiro de 2012. Não é aquele camarada que sentiu uma cosquinha na planta do pé? Não, até porque se ele sentir só cosquinha na planta do pé e não for diabético, é só dar uma coçadinha. Legal. Qual o tempo de duração do projeto e aonde os pacientes serão atendidos? Quem responde? Então, complementando o que o Jean comentou, é bem importante que o paciente que nos procure lá no ambulatório de nutrição, ele tenha o diagnóstico de diabetes. Então, ele já é acompanhado por um médico especialista, que é um endocrinologista. Temos ótimos especialistas na cidade nessa área, né? Então, isso já foi investigado. É lógico que temos por aí muitas pessoas com diabetes e que desconhecem isso, praticamente metade dos diabéticos não sabem. Isso é algo tão preocupante que muitos pacientes... Desconhecimento da doença. Ela é a total ignorância quanto ao distúrbio que possui a doença. Então, muitas pessoas, elas descobrem o diagnóstico quando já possuem uma lesão e elas até naquele momento da amputação. Quer dizer, descobre que é diabético porque tem uma lesão grave no pé e que isso cursou com várias complicações, essa úlcera foi complicando, ela infectou, ela pode atingir planos profundos, como o desenvolvimento de uma osteomielite, uma infecção óssea, que é gravíssimo, e nesse caso, habitualmente culmina com a amputação. Quer dizer, isso é algo muito preocupante. Mas os pacientes que irão procurar o ambulatório de nutrição o ano que vem, lá no IELUSC, são pacientes já com diagnóstico de diabetes. Então, como o Jean comentou, passaram por uma triagem de toda a equipe, de todo o grupo, e daí sim vamos estratificar aqueles pacientes com menor risco e aqueles com alto risco. Então, a ideia é a prevenção, né? Nós, a princípio, não iremos atender pessoas já com ulceração. Talvez, ao longo do desenvolvimento do projeto, teremos um grupo cuidando disso, mas a princípio não, o foco está na prevenção de úlceras do pé diabético. Tem parceria com algum laboratório, não? Laboratório de análises clínicas, isso. Assim? Não, isso normalmente o paciente já vem, já traz e já apresentou ao médico, né? Então ele tem uma ideia do controle da sua glicemia. Normalmente ele faz o controle através dos aparelhos
para medida de glicose. Então, hoje isso é uma coisa que funciona bem na rede pública, é esse controle. Só que nós precisamos evoluir um pouquinho mais. Além do controle da glicemia, são os cuidados com as patologias secundárias provenientes do diabetes. Quais os exames e tratamentos que serão submetidos? Então, na parte da fisioterapia, qual faremos todo o estadiamento desses programas de tratamento, tanto da nutrição como da educação física, bem como acompanhamento da psicologia, nós temos um protocolo de avaliação que envolve uma escala de comprometimento neuropático, uma escala clínica, um questionário. Faremos também a avaliação da sensibilidade por monofilamentos, que já é uma técnica bastante usada por fisioterapeutas, por médicos, e ainda 2 exames de alta tecnologia, que são a termografia clínica, que é a imagem infravermelha, e que detecta a radiação infravermelha de qualquer área do corpo, um exame completamente inócuo, né, e que é seguro, rápido, e ainda a baropodometria, que, grosso modo, é a avaliação da pressão plantar. Então, esses são os testes e os exames que faremos periodicamente, de acordo com a detecção inicial. É um paciente com um baixo risco, ele é acompanhado a cada 6, 12 meses. À medida que o risco aumenta nessa detecção inicial, a frequência ela se torna, então, maior. A gente faz uma avaliação num curto espaço de tempo, de 3 a 6 meses, de 1 a 3 meses, de acordo com cada grupo. Jean, sobre a termografia, quais as outras aplicações clínicas? Termografia Essa é a é o do Vinícius. campo do Dr. Vinícius. Esse é o do Vinícius, a minha é a baropodometria. Então, vamos à termografia, então. Termografia. A termografia, como eu comentei agora há pouco, é a imagem infravermelha, a termometria cutânea. É um exame, como eu comentei, é seguro, inócuo, rápido de se fazer. É possível aplicar em qualquer pessoa saudável ou com alguma condição mórbida. E é um exame que avalia a radiação infravermelha do corpo. Quando existe alguma alteração circulatória, metabólica, o exame ele traz uns achados específicos. Então, além dessa grande aplicação no pé diabético, a termografia tem também outras aplicações nos casos de LER e DORT, que são problemas que levam também a um custo muito grande. Principalmente em Joinville, que é uma cidade industrial. Exatamente. Então, na detecção de processos inflamatórios, como as epicondilites, as tendinites, as tendinocinovites, na fibromialgia, que é uma doença de diagnóstico eminentemente clínico, mas esse é um exame que traz um achado específico na síndrome fibromiálgica, na síndrome miofacial, que é uma doença muscular local, nas cefaleias, nas lombalgias. Então, a termografia tem uma aplicação muito ampla. A termografia ela vem de aplicações anteriores na área veterinária, por exemplo. A termografia é até hoje ainda muito usada no armamento bélico. Então, seria a aferição do calor? Do calor. No corpo humano? Do calor, exatamente. O calor que é detectado através dessa imagem, na verdade, o equipamento é como uma câmera infravermelha, com uma lente especial, com dispositivos especiais que permite registrar a radiação infravermelha. Algo que as cobras fazem. As cobras elas detectam isso, a sua presa, através dessa imagem infravermelha. Então, ela sendo uma predadora, algumas serpentes, elas conseguem rastrear a sua presa através da radiação infravermelha, do calor. Então, legal, não tem fuga. É muito bacana. E, Jean, agora sim, baropodometria. A baropodometria é uma análise da pressão dos pés. A gente faz isso já há 7 anos em Joinville. Nós somos pioneiros, eu tenho um consultório, uma clínica que é especializada nisso. Então, o Dr. Vinícius, calor. Isso, a minha pressão na planta dos pés. As duas coisas estão... A pressão, na verdade, para a gente definir bem, é o quanto de carga está localizado em cada ponto de pressão embaixo do pé. Então, a gente consegue quantificar através de
gramas por centímetro quadrado e verifica se tem aumento ou redução de alguns pontos. Sabe que eu tenho o pé na garrincha, como é que faz daí? Já tem um pouco mais de dificuldade. Normalmente existe um padrão de posicionamento dos pés e ali tem a maior quantidade de... Por isso as calosidades, elas normalmente se apresentam na região onde tem a maior pressão. Ih, rapaz, eu gasto sapato mais de um lado do que em relação ao outro. Isso você transportar para um paciente diabético é complicador, porque eu tenho o peso corporal distribuído em uma área do pé. Isso aumenta a suscetibilidade de úlceras de pressão. Então a gente executa esse tipo de procedimento e cruza as informações com a termografia e a análise da sensibilidade. Porque a gente chegou a um entendimento de que só a baropodometria não é o suficiente, só a termografia também não, e só a análise através da sensibilidade também não. Há necessidade do cruzamento dessas 3 informações para que a gente tenha condições efetivas de definir se tem risco maior ou menor de úlcera no pé diabético. Muito bacana. Eu estou aqui conversando com ele, gente, mas estou boquiaberto, tanta informação importante e valiosa, todas elas sinalizando na direção da vida. Professor Vinícius, fala dos prêmios que o professor ganhou a nível nacional. Então, Marcos, esse ano 2011 foi um ano muito bom, onde nós tivemos 2 trabalhos premiados. Esses 2 trabalhos foram premiados no Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que ocorreu em Florianópolis, agora em outubro passado. E são 2 trabalhos desenvolvidos no núcleo de pesquisa aqui na ACE. Foram muitos trabalhos recebidos, a comissão recebeu 1.700 trabalhos. 1.700, então? 1.700 trabalhos, aprovaram em torno de 1.000 trabalhos. A competição foi? Isso, e desses 1.000 trabalhos, 4 eram nossos ali do núcleo. E dos 4, 2 trabalhos, dentre os 10 trabalhos, dos 10 melhores, foram esses trabalhos que nós desenvolvemos ali. E um deles, então, recebeu uma dupla premiação. Esse trabalho, que foi uma análise do controle postural em deficientes visuais, foi um trabalho que eu orientei na pós-graduação em neuroreabilitação. Esse trabalho ele foi submetido à avaliação na revista Einstein, e na revista Einstein existe um prêmio nacional e que é anual também, essa premiação em várias categorias, são 4 categorias na verdade: clínica médica, clínica cirúrgica, economia e saúde, e ainda saúde multiprofissional, que é o tema voltado para a interdisciplinariedade. E nessa categoria, saúde multiprofissional, então o nosso trabalho foi escolhido e numa cerimônia muito bonita lá no Albert Einstein, nós descobrimos naquele momento que o trabalho tinha ficado em primeiro lugar. Olha então foi só. A primeira colocação, né? Então foi uma surpresa Ele agradece. muito, uma surpresa super grata, porque foi a primeira vez que esse prêmio veio para o sul do Brasil. Sério? Então a gente, obviamente, trabalha sempre buscando o reconhecimento, mas, de fato, superou todas as expectativas, né? Então, são trabalhos feitos aqui com grande esforço, né, com o apoio da ACE, onde mantém o núcleo de pesquisa em neuroreabilitação já desde 2005, e esses projetos estão resultando em trabalhos científicos apresentados em congressos, submetidos às revistas científicas, e graças a Deus isso vem dando muito certo. Que bom. Professor Vinícius e professor Jean, longevidade para vocês. Né? Muito obrigado. Porque a gente sabe que vocês têm feito aí um bem danado e que esse projeto, né, em 2012, assim, ele realmente dê muito certo, porque eu sei que vai dar, e faça muitas pessoas felizes, né, no seu dia a dia. Eu entrevistei o professor Vinícius Soares, Antônio Vinícius Soares, ele que é fisioterapeuta formado pela CE, especialista em psicomotricidade, também pela CE, especialista em cinesioterapia, neurosensório-motora pela PUC do Paraná, mestre e doutorando em ciências do movimento humano pela UDESC, professor da ACE e Bom Jesus Elusc, coordenador do NUPEM, que é o Núcleo de Pesquisa em Neuroreabilitação da ACE. Professor Jean Rodrigo Zipperer,
ele que é mestrando em fisioterapia, Mestrando em Saúde e Meio Ambiente. em saúde e meio ambiente, especialista em fisioterapia esportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia. Mais uma vez, então, sucesso, muito sucesso, porque a gente sabe, Sr. Vinícius e Jean, que o sucesso de vocês é o sucesso da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. No mais, gente, a gente continua com muita informação do jeito que você gosta. Você já não pode esquecer que você sempre será o nosso principal convidado.